levantando um clamor pelos pedidos de oração, pelos cadernos de oração. Nota, você que entrar aqui, seja no culto de domingo, ou seja, aqui às quintas-feiras, nós estaremos com um caderno de oração ali atrás. Coloque o teu pedido, nós estaremos invocando o nome do Senhor, para que o Senhor realize milagres, amém? Esta casa é um celeiro de milagres, irmãos. Ah, Jesus, vou falar igual meu pastor, não é a plenitude que eu conheço, vou repetir, esta casa é um celeiro de milagres, amém? Então vamos viver isso, buscando e orando ao Senhor. Pastor Wagner, por gentileza, pode levantar esse clamor, em nome de Jesus? Toda a igreja orando, toda a igreja clamando ao nome de Jesus. Pastor Wagner. Senhor, nós levantamos um clamor agora nesse momento, Pai, te apresentando, Senhor Deus, as nossas alianças aqui colocadas perante o teu altar, Senhor Deus, de busca, de campanha, de propósito, Senhor, por uma causa específica. Há pessoas, Senhor Deus, buscando por uma causa pessoal, mas todos nós oramos juntos uns pelos outros, Senhor, concordando na terra que este é um tempo de liberação. Por isso clamamos a Ti, Senhor, libera a unção nesta noite, derrama sobre a Tua igreja, Senhor, para que venha operar em nós, Senhor Deus, o Teu querer, efetua os Teus milagres, sinais e prodígios que a Tua palavra nos garante que seguirão todo o que crê. Nós oramos pelos propósitos do Projetando, que também são apresentados diante do Teu altar, projetos de vida, Senhor, projetos de realização, pedidos de oração que são colocados aqui por pessoas, por famílias, e nós declaramos nesta noite, Senhor Deus, restauração de lares, declaramos, Senhor Deus, cura, Senhor Deus, no físico, cura, Senhor Deus, na alma, no psicológico, no sentimental. Nós declaramos, Senhor Deus, multiplicação nas finanças, declaramos portas abertas de emprego, promoção, Senhor Deus, no trabalho. Nós declaramos faculdades, os jovens desta igreja entrarão nas melhores faculdades, alcançarão as melhores notas no Enem e vão chegar em lugares inimagináveis, Senhor. Até a sua parentela vai ficar, Senhor Deus, atenta pelo que o Senhor está fazendo na vida dessa juventude. Senhor, nós declaramos causas na justiça sejam liberadas, que o Senhor esteja operando e fazendo no meio do teu povo. Levante novos testemunhos, Senhor, porque é para a glória tua, a alegria nossa, mas a glória do Senhor. Faz aqui mais uma vez, faz de novo entre nós, faz de novo na vida da tua igreja, libera de novo sobre nós, Senhor, para acontecer o impossível, em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, o sobrenatural se mova em nosso favor e o impossível se curve diante da fé do teu povo, em nome de Jesus. Aqui se levanta uma geração que verá milagres extraordinários para a glória de Deus. Faz assim, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor? Glória a Deus. Pode retornar para o teu lugar. Irmãos, você que desejar uma visita na sua casa, na sua empresa, nos seus negócios, você pode procurar nossa irmã Gláucia. Cadê a Gláucia? Gláucia, então, isso. Pode procurar nossa irmã Gláucia, porque nós começaremos a marcar com vocês para fazermos uma visita a vocês. Amém? Amém ou não amém? Amém. Então nós, da Jornada de Milagres, nós do grupo de intercessão, estaremos indo guerrear a sua batalha, para que a mão do Senhor toque na sua vida, para que a mão do Senhor transforme a tua história, tá bom? Nós ainda não estamos com o número da irmã Gláucia aqui, mas você poderá procurá-la no final do culto. E também, a partir de semana que vem, nós já teremos o número dela aqui, para que você possa estar fazendo o agendamento, para que estejamos invocando o nome do Senhor, porque nós cremos que neste altar, você contará o seu milagre. Amém? Igual irá acontecer na tua casa, de azul, blusa azul. Dá um tchau para mim, a senhora de óculos. O Senhor abre uma porta.
E a porta que ele abre é para alguém de dentro da sua família. E o nome do Senhor será glorificado. Neste altar terá o teu testemunho do que o Senhor vai fazer na sua história. Amém? Glória seja dada a Cristo. Irmãos, nossas crianças serão liberadas, pastor? Então venham nossos filhos para cá, os filhos desta casa, venham nossas crianças. Quem está escalado hoje para orar? Isso, venham. Em nome de Jesus, nós já estaremos ouvindo a palavra do Senhor nosso Deus. Isso, venham rapidinho. Irmãos, quando os nossos filhos estiverem orando aqui, toda a igreja, irmãos, esteja orando. Eu sei que é muito bonito, é muito fofo, tem alguns aqui que falam até em línguas estranhas, eu sei que é muito lindo, mas orem pelos nossos filhos. Ontem o Senhor me deu uma visão em R.O., o Senhor me deu uma revelação em R.O. no momento da nossa jornada de milagre ontem, e aquilo mexeu muito com o meu coração. Deus me mostrou uma seta direcionada para os olhos das crianças, e eu falei: Senhor, o que isto significa? E o Senhor falou comigo que Satanás quer atingi-los através do que eles veem. Então fiquem atentos, irmãos. O nosso adversário não está brincando, ele está destruindo. Então estenda as mãos para cá. No momento que os servos do Senhor estiverem orando, a igreja orando junto, tá bom? Em nome de Jesus. A paz do Senhor, igreja, vamos orar? Senhor Jesus, nós pedimos a sua bênção sobre as crianças. Senhor Jesus, Senhor Jesus, abençoa a Salinha, abençoa a Salinha, abençoe as tias, e abençoe o culto. abençoe o culto. Nós oramos Nós oramos em nome de Jesus. em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos orar, culto. Senhor Jesus, nós Nos abençoa, abençoa, nos dá uma escolinha abençoada, Antônio abençoado, abençoa todas as crianças, abençoa muito as crianças, abençoa a igreja, abençoa a igreja. em nome de Jesus. Jesus, amém. Aplaude ao Senhor. Glória a Deus. Pastor Alexandre costuma falar uma frase que eu acho muito legal. Ele fala muito isso lá em R.O. Ele diz que as crianças não é o futuro da igreja, é o presente da igreja. Então é por isso que nós precisamos orar para os nossos filhos. Amém, irmãos? Neste momento, queridos, nós vamos ouvir a poderosa ministração da palavra de Deus. Eu peço a você, como você sempre já o faz, que fique plenamente atento, fique ligado no céu, fique com a expectativa nas nuvens, pelo que o Senhor vai falar com você. Ele tem mais uma palavra para a tua vida. Amém? O Senhor, nosso Deus, usará o homem de Deus, pastor Alex Santana. Pastor Alex, por favor, aplaude ao Senhor com alegria pela vida do pastor Alex. Em nome de Jesus. O Senhor, nosso Deus, você, de blusa da Adidas, o Senhor, nosso Deus, tem algo muito, muito grande para fazer sobre você, mas Ele exige de você um pouco mais. Diz o Senhor, portas têm estado fechadas. Satanás tem tentado deixar os teus passos lentos. Há objetivos que estão, parece que, muito difíceis de serem alcançados. Há um sentimento no coração das coisas que parecem que não funcionam muito bem, porque há uma fúria contra você. Mas o Senhor hoje, Ele quer mudar a tua história, mas Ele diz
para mim claramente. Diga a ele, André. Que não depende de mim, depende da força dele. Busque a Deus. Opa! Arranhe os teus joelhos no chão. Põe a tua boca no pó. Fique firme. Diz o Senhor, pare de oscilar. Opa, está. Porque tu vai ver o que eu farei na tua vida este ano. Tu esperavas algo no ano que passou, que não aconteceu. Está. Eu vejo um anjo do seu lado. Ele tem como se fosse uma folha, com uma lista. E ele marca algumas coisas nessa lista e diz, não aconteceu, André. E isto mexe com ele. Mexe com a estrutura dele em estar na minha presença. No que está. Mas diga a ele que se ele correr, diga a ele que se ele correr, vou repetir, tudo que está nesta lista e de outras que passaram, eu vou colocar nas mãos dele. Amém, meu filho? O Senhor te toca nesta noite e nós ouviremos a história da sua vida neste altar. Você crê nisso? Exalta Cristo Jesus. Ao Senhor engrandecimento. Pastor Alex. A paz do Senhor para os irmãos. Amém, irmãos? Amém, irmãs? Tudo bem com vocês? Mas você acredita que não pode melhorar? Amém. Mas eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Juízes, capítulo de número 6, a partir do versículo 11. Quero agradecer ao pastor André, pastor Valber, pela oportunidade. Juízes 6, 11. Posso ler? Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio? E que é feita de todas as tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou, o Senhor nos abandonou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse, ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e eu o menor da minha casa. E o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo, e tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Também vamos orar? Deus, em nome do teu Filho amado, do Pai Jesus, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, diante do teu altar. Espírito de Deus, Espírito Santo, Senhor, nós estamos aqui diante da sua presença. Obrigado, Senhor, pela oportunidade para estar na tua casa, para te louvar, para te adorar, Senhor, para exaltar. Abra nossa mente, nosso entendimento, Deus, para que nós possamos entender e compreender a sua voz através da tua palavra. Espírito de Deus, eu te peço, Pai, Senhor, que o Senhor venha me usar como canal, como instrumento em suas mãos, Pai, que através de mim, teu povo, o Senhor possa ser abençoado. Espírito de Deus, eu te peço a tua unção, a tua graça e o teu poder, Deus, porque o Senhor conhece as minhas limitações, mas a tua graça, Senhor, Deus, me basta. E eu te peço a tua unção e o teu poder para que venha falar inspirado, Pai, pelo Espírito de Deus. Eu quero, Pai, declarar que todo espírito, Pai, que segue o entendimento, eu repreendo aqui nesse lugar pelo poder e autoridade que é no nome de Jesus. Seja conosco aqui nesse lugar para a honra e louvor e adoração do teu nome, Deus. Por isso eu te peço e te agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmão, tem que falar isso, pastor Walter não gosta, mas se engasgar, irmãos, se gaguejar, é normal. Como é que é? Isso aí. Não tem que falar para poder ficar solto. Irmãos, quem já teve derrota aqui na vida, levanta a mão. Quem já fracassou alguma vez na vida aqui, levanta a mão. Porque fracasso ou vitória faz parte da vida.
Todos nós temos momentos de fracasso. Todos nós temos momento também de derrota, não é? Mas o problema é quando nós vivemos debaixo de fracasso. O problema é quando nós vivemos debaixo também de derrota. Nosso pastor presidente falou o seguinte, que toda luta passa e todo deserto tem um fim. O problema é quando a luta não passa. O problema é quando o deserto não tem fim. O texto que a gente leu, o contexto que a gente leu, Israel estava passando por um momento complicado. Estava sendo oprimido, estava vivendo debaixo do domínio dos medianitas. Tudo que Israel plantava, os medianitas vinham e saqueavam. Estavam vivendo escondidos, como fugitivo. Estava vivendo em cavernas, né? Tem que dar um empurrão para sair. Mas só que o interessante, irmão, que Deus tinha promessas para Israel. Deus tinha promessa de paz. Só que eles estavam vivendo debaixo de opressão dos midianitas. Deus tinha promessa de prosperidade. Só que eles estavam vivendo debaixo também de miséria. Entendeu? Deus tinha promessa, irmãos, para a vida de Israel, só que eles deixaram de fazer o que é certo para fazer aquilo que é errado aos olhos do Senhor. Só que o interessante é que Deus levantou Gideão para mudar a história de Israel. Deus levantou Gideão justamente para mudar a realidade de Israel. E Deus também quer levantar, irmãos, a tua vida para poder também mudar a sua história. Porque de repente, hoje você está vivendo uma vida de fracasso. De repente, hoje você está vivendo uma vida de derrota. E eu te pergunto, como está a sua vida hoje? Como é a sua realidade hoje? Porque assim como Deus levantou Gideão, Deus deseja levantar você, justamente para que através de você, a sua realidade possa mudar. Amém ou não, irmãos? Justamente para que através de você, a sua vida possa mudar. E eu quero falar, irmão, quatro atitudes que nós precisamos ter para que a nossa realidade mude. A primeira atitude, é necessário ter autorresponsabilização. Repita comigo assim, eu preciso me responsabilizar. O que é, irmão, autorresponsabilização? Irmãos, é você saber que você é responsável pela sua vida. É você saber que você é responsável por aquilo que acontece em sua vida. É você saber que você, irmãos, é responsável pelo teu sucesso ou pelo teu fracasso. É você saber que você é responsável pela sua vitória ou pela sua derrota. É saber que você, irmãos, é responsável em fazer a sua vida dar certo ou dar errado. É saber que você é responsável pelas suas atitudes ou, de repente, pela falta das suas atitudes. Porque muitas das vezes, irmão, queremos ser responsáveis pelo nosso sucesso. Nós queremos transferir a responsabilidade do nosso fracasso. Entendeu? Vou repetir para que você possa entender. Muitas das vezes nós queremos ser responsáveis pelo nosso sucesso, mas queremos transferir a responsabilidade do nosso fracasso. Porque muitas das vezes nós dizemos o seguinte: se eu venci, se eu consegui, se eu cheguei lá foi por causa de mim. Porque eu me esforcei. Porque eu lutei. Mas muitas das vezes também nós dizemos: se eu fracassei, se eu não consegui, se eu tive derrota, foi por causa de Deus, foi por causa do diabo e por causa de outras pessoas. A palavra que nos mostra que Gideão queria transferir a responsabilidade por aquilo que estava acontecendo para Deus. Deus chegou para ele e falou o seguinte: o Senhor é contigo. Mas só que ele falou o seguinte: por que essas coisas têm acontecido? Tudo isso tem acontecido porque o Senhor nos abandonou. Porque se o Senhor não tivesse nos abandonado, nada disso estaria acontecendo. Só que o problema não era com Deus, o problema era com eles, porque eles deixaram de fazer o que era certo para fazer aquilo que é errado aos olhos do Senhor. E muitas das vezes, irmão, nós somos iguais a Gideão, porque muitas das vezes transferimos a responsabilidade por aquilo que está acontecendo de errado para outras pessoas. Entendeu? Muitas das vezes transferimos a responsabilidade por aquilo que está acontecendo de errado. Se o meu casamento não está dando certo, porque é culpa do meu marido, porque é culpa da minha esposa.
Se minha vida financeira está dessa maneira, é por causa do governo, é por causa do presidente que tem 9 dedos. Se eu estou doente, é porque o diabo está furioso. Se eu estou passando por essa situação, porque Deus me abandonou, porque Deus me desamparou. Muitas das vezes, irmão, nós somos igual Adão e Eva. Erraram, pecaram contra Deus, comeram do fruto proibido. E Deus chegou até Adão e falou: rapaz, o que você fez? E ele disse: a culpa é da mulher que tu me deste, porque se o Senhor não tivesse dado a essa mulher, nada disso teria acontecido. Ou seja, culpou a Deus e culpou a mulher. Deus chegou para Eva e falou o seguinte: ó, o que aconteceu, mulher? E ela disse: a culpa é da serpente. Porque, irmãos, aquele que não se responsabiliza, se vitimiza. Aquele que não se responsabiliza, irmão, se faz de vítima. Porque tudo que acontece de errado, nunca a culpa é dele, sempre é a culpa de alguém. Sempre é a culpa de alguém. Sempre tenta transferir a responsabilidade para alguém. Mas deixa eu dizer uma coisa, irmãos, na maioria das vezes, aquilo que acontece de errado em nossas vidas é consequência das nossas atitudes e decisões. Na maioria das vezes, aquilo que acontece, irmão, de errado na nossa vida é consequência das nossas atitudes e decisões. Na maioria das vezes, aquilo que acontece, irmão, de errado no nosso casamento é consequência das nossas atitudes e decisões, porque deixamos de fazer o que é certo para fazer o que é errado. Na maioria das vezes, o problema financeiro que acontece na nossa vida é consequência das nossas atitudes e decisões, porque deixamos de ofertar, deixamos de dizimar, deixamos de ter controle financeiro. Na maioria das vezes, o problema que acontece conosco, porque deixamos, irmão, de fazer o que é certo para fazer aquilo que é errado. Porque se você fizer o que é errado, irmão, a vida vai dar errada. Entendeu? Se você, quando falo você, é nós, tá? Se você, porque você é mais fácil para eu falar. Entendeu? Se você fizer o que é errado, a vida vai dar errada. Mas só que nós precisamos entender, irmãos, que você é responsável pela sua vitória. Amém ou não amém? Você, irmãos, é responsável pelo seu sucesso. Você, irmãos, é responsável para fazer a sua vida dar certo. Por isso, irmãos, faça a sua vida dar certo. Faça o seu casamento, irmão, dar certo. Faça a sua vida financeira também dar certo. Faça a sua saúde dar certo. Faça a sua vida dar certo. Como, pastor? Fazendo o que é certo. A vida dá certo quando nós fazemos o que é certo. Quando nós fazemos o que é certo, irmãos, nós damos legalidade para que Deus possa abençoar a nossa vida. Nós damos legalidade para que Deus venha abençoar as obras das nossas mãos. Nós damos legalidade, irmão, para que Deus possa nos fazer prosperar. Amém ou não amém? Por isso, pare de se vitimizar. Pare de transferir a culpa, mas bata no peito e fala: a responsabilidade da minha vitória é minha. A responsabilidade do meu sucesso pertence a mim. Por isso, eu vou fazer a minha vida dar certo, independente daquilo que está acontecendo, independente dos problemas, porque a responsabilidade, irmão, não é de Deus, é sua. Amém ou não amém? Você pode aplaudir bem forte ao Senhor? É necessário ter autorresponsabilização, mas também, irmãos, é necessário ter inconformismo. Repita assim comigo: eu preciso não me conformar. O que é, irmãos, inconformismo? A palavra fala, não vos conformeis com esse mundo. Ou seja, não tome a forma, não se molde, não se acomode. Ou seja, irmãos, em outras palavras, é você não aceitar a vida que você está vivendo. É você não aceitar, irmãos, a tua realidade. Entendeu? É você não aceitar o cenário pelo qual se encontra a sua vida, mas é desejar que algo venha a ser mudado. Amém ou amém? Porque a vida de muitas pessoas, irmão, não mudam porque se conformaram. A vida de muitas pessoas não muda porque se acomodaram com o seu salário, se acomodaram com o seu emprego. Ah, pastor, eu detesto o meu emprego, mas por que você está nele ainda? Entendeu? Se acomodaram, irmão, com o seu nível de escolaridade. Pessoas que ainda não terminaram o ensino médio.
Pessoas que se acomodaram também com o seu nível de espiritualidade. Pessoas que se batizaram, aceitaram a Jesus, se batizaram, mas nunca foi batizado com o Espírito Santo, porque se acomodaram. O anjo do Senhor chegou para Gideão e disse: o Senhor é contigo. E ele diz o seguinte, ele começa a questionar Deus, ele começa a falar: se o Senhor é conosco, por que tudo isso está acontecendo? Se o Senhor é conosco, cadê as maravilhas que o Senhor fez no passado? Se o Senhor é conosco, cadê os milagres que o Senhor fez lá com os nossos antepassados? Ele estava inconformado pela situação pela qual eles estavam vivendo. Porque a mudança começa, irmão, quando você não se conforma com a tua realidade. A mudança começa quando você não aceita mais a vida pela qual você está vivendo. A mudança começa quando você chega e fala: basta, eu não quero mais viver essa situação. Porque tem horas, irmão, que nós precisamos também nos questionar. Entendeu? Tem hora que a gente precisa também se perguntar: se Deus tem promessa também de prosperidade, por que eu não estou prosperando? Se Deus tem promessa também de paz, por que eu não tenho paz dentro do meu lar? Se Deus tem promessa também de batismo com o Espírito Santo, é porque eu não consigo sentir a presença de Deus. Se a palavra de Deus fala que eu sou mais do que vencedor em Cristo, por que eu estou vivendo uma vida de derrota? Porque, irmãos, nada vai mudar enquanto você não desejar que mude. Nada vai mudar, irmão, enquanto você se conformar com a sua realidade. Amém ou não amém? Porque nós precisamos, irmão, desejar viver aquilo que Deus tem de maior. Nós precisamos, irmão, desejar viver as promessas que Deus tem para nós. Nós precisamos, irmão, desejar ter uma casa melhor. Amém ou não amém? Nós precisamos, irmão, desejar ter um carro melhor. Nós precisamos, irmão, desejar ter um emprego melhor, uma vida financeira melhor. Nós precisamos, irmão, desejar ter dons do Espírito Santo. Nós precisamos, irmão, desejar sentir a presença dEle, ter intimidade com Ele. Nós precisamos ser eternamente gratos, mas nós precisamos ser um eterno inconformado. Amém ou não amém? Nós precisamos, irmão, ser eternamente gratos a Deus por tudo aquilo que Ele fez, por tudo aquilo que Ele faz, por tudo que Ele vai fazer. Mas nós precisamos ser um eterno inconformado, porque o inconformado ele quer sempre crescer, o inconformado ele quer sempre avançar, o inconformado ele quer sempre prosperar, o inconformado ele sabe que está ruim, mas ele deseja que venha melhorar. O inconformado ele sabe que está bom, mas ele deseja que venha se tornar muito bom. O conformado, o acomodado, ele diz: deixa como está, está bom, deixa como está, porque se melhorar, estraga ou piora. Mas o inconformado, ele fala: está muito bom, mas ainda pode melhorar. Está muito bom, irmão, na sua vida, mas ainda pode melhorar. Ainda pode melhorar no seu casamento. Ainda pode melhorar, irmão, na sua vida financeira. Ainda pode melhorar na sua saúde. Ainda pode melhorar, irmão, na sua intimidade com Deus. Ainda pode melhorar, mas você não pode, irmão, se acomodar. Porque o melhor de Deus não é o que você está vivendo. O melhor de Deus não é o que você conquistou. O melhor de Deus não é o que você, irmãos, alcançou. O melhor de Deus ainda está para ser conquistado por você. O melhor de Deus, irmãos, ainda está para ser vivido por você. O melhor de Deus ainda está, irmão, para ser alcançado por você. Mas você não pode parar. Você precisa continuar até alcançar o que Deus tem de maior. Porque, irmãos, a sua vitória está na sua perseverança. A sua vitória está na sua insistência. A sua vitória está na sua persistência. Lute até você viver aquilo que Deus tem de maior. Não pare. Continue caminhando. Continue lutando até você chegar aonde Deus quer que você chegue. Egito, irmão, não era lugar de promessa. Egito não era lugar de permanência. Egito era lugar de passagem. Porque o que Deus tinha para Israel não era Egito, era apenas para salvar Israel. Mas o lugar de permanência, a terra da promessa era Canaã. E existem pessoas, irmão, que estão no lugar de passagem. Existem pessoas, irmão, que se acomodaram no lugar onde Deus colocou de uma forma temporária.
Mas deixa eu dizer uma coisa, irmãos, não se acomode, irmão, com esse emprego, porque apenas Deus te colocou apenas para poder te salvar, porque aquilo que Deus tem de maior ainda está para ser vivido por você, ainda está para ser conquistado por você. Não pare, continue caminhando. Ah, pastor, mas a luta está grande. Ah, pastor, o problema está vindo. Ah, pastor, o calor do deserto é muito grande. Mas não importa o calor, o importante é que Ele é contigo e Ele vai te ajudar a vencer. O salmista disse: ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, eu não temerei algum. Por quê? Porque tu estás comigo, Ele está contigo, Ele vai te ajudar a vencer também. Ele vai te ajudar a você conquistar o que Deus tem de maior na sua vida, irmãos. Mas não se acomode, não pare, não se conforme. Pelo contrário, lute até você viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém, irmãos? Você pode aplaudir bem forte ao Senhor. Orabaxei, canta, arabaxui, canta, arabá. Ô Espírito Santo. Terceira atitude. Por favor, comparecer ao estacionamento. O carro, a pessoa que tem um carro HB20 preto, LSB 5440. Terceira atitude, irmãos, é necessário acreditar no seu potencial. Repita comigo assim: eu preciso acreditar no meu potencial. Porque todos nós, irmãos, temos um potencial, irmãos, a ser alcançado. Todos nós temos um potencial a ser explorado, amém ou amém? E todos nós temos dons, todos nós temos talentos. Porque, irmãos, Deus depositou talentos em você, Deus depositou dons e talentos justamente para que você possa alcançar aquilo que Ele tem de maior para você. Os seus dons e os seus talentos são ferramentas que Deus depositou em você para você viver o propósito que Ele tem para a sua vida. Os seus dons e os seus talentos são ferramentas que Deus depositou em você para você mudar a sua história, para você mudar a sua realidade. Porque o seu potencial, irmão, não é o seu destino. O seu potencial para você alcançar o seu destino. Entendeu o que eu falei? O seu dom, irmão, não é o propósito. O seu dom é para você alcançar o teu propósito. O teu talento, irmão, não é aquilo que Deus tem para você, mas o teu talento é para você conquistar o que Deus tem para você. Deus chegou para Gideão e falou o seguinte, ó: vai nesta tua força. Mas o interessante é que na versão King James fala assim, amplia. Ele fala o seguinte, ó: vai na força que você tem, amplia. Ou seja, pastor, mas que força é essa? É justamente o potencial que ele tinha que estava sendo usado para malhar trigo no lagar. Era a capacidade, irmão, que ele tinha, é a capacidade que ele tinha que estava sendo usado para salvar a colheita. Era o dom que ele tinha que estava sendo usado para sobreviver. Era o potencial que ele tinha que estava sendo desperdiçado, porque estava sendo usado justamente para sobreviver. E assim existem pessoas que têm usado o seu potencial para sobreviver na vida. Existem pessoas, irmão, que têm usado a sua capacidade para alcançar coisas medíocres, ou seja, medianas. Ter usado o seu potencial para poder viver aquém daquilo que Deus tem, não além, mas aquém daquilo que Deus tem. Só que Deus faz uma proposta para Gideão, uma proposta maior e melhor. Ele falou o seguinte, ó: vai nessa tua força, porque você vai livrar Israel da mão dos midianitas. Ou seja, Deus estava querendo nos dizer o seguinte, ó: eu não quero que você use o seu potencial para malhar trigo no lagar, eu quero que você use o seu potencial para libertar Israel. O problema, irmãos, que ele falou o seguinte: ah, Senhor, eu não posso, eu não tenho condições, porque a minha família é a mais pobre de Manassés. Eu não posso, eu não tenho condições, porque eu sou o menor da minha casa. E às vezes, irmãos, Deus faz proposta também para cada um de nós. E muitas das vezes também nós dizemos: eu não posso, eu não tenho condições, eu não tenho capacidade. Muitas das vezes, irmão, Deus faz propostas profissionais, oportunidade para poder, de repente, abrir uma empresa, oportunidade para poder
poder subir de cargo, e muitas das vezes nós dizemos, eu não posso, eu não tenho condições, eu não tenho capacidade. Muitas das vezes Deus faz propostas ministeriais, oportunidade para pregar, oportunidade para cantar, para tocar, oportunidade de repente para liderar um GCD, com um ministério, e muitas das vezes nós dizemos, eu não posso, eu não tenho condições e eu não tenho capacidade. E com isso muitas pessoas deixam de viver aquilo que Deus tem de maior, porque não acreditam no seu potencial. Amém ou não amém? Irmão, eu posso pregar em qualquer lugar. Eu posso pegar um caramujo, sei lá. Mas eu sempre fico nervoso na hora. Ali, quando está ali, antes de subir, eu fico nervoso. Mas quando o pastor Valber manda a mensagem e fala assim, Vaso, você prega aqui? Rapaz, o coração começa a bater forte. Porque o meu sentimento começa a dizer para mim, eu não posso, eu não tenho condições, eu não tenho capacidade. O meu sentimento começa a dizer para mim, você não tem capacidade para poder pregar naquela igreja. Só que a minha razão fala o seguinte, se Deus está me dando uma oportunidade, porque Ele sabe que eu tenho capacidade. Meu irmão, se Deus está abrindo portas para você, porque Ele sabe que existem dons e talentos em você. Se Deus está te dando oportunidade, porque Ele sabe, irmão, que existe um potencial em você. Se Deus está te dando uma chance, seja ela qual for, porque Ele sabe, irmãos, que existe uma capacidade, uma habilidade dentro de você. Se Deus está permitindo você passar por um problema, por uma luta, porque Ele sabe que você tem condições de superar, porque a palavra de Deus fala que Ele não vos deixará ser provado além daquilo que podeis suportar. Ou seja, irmãos, se Deus está permitindo você passar por essa luta, por essa dificuldade, porque Ele sabe que existe habilidade em você, capacidade em você, dons em você, para você superar o problema que vem contra você. Amém ou não amém, irmãos? Deus estava motivando Gideão a usar o seu potencial para algo maior. Libertar Israel da mão dos filisteus. Hoje, irmãos, Deus ele está te motivando para você usar o seu potencial, para você alcançar o seu destino. Deus está te motivando hoje para você usar o seu potencial, para você viver o propósito. Deus está, irmão, te motivando hoje para você usar os seus dons e seus talentos para viver aquilo que Ele tem de maior para a sua vida. Em momento algum, irmão, da Bíblia, Deus pergunta o que você não tem. Em momento algum da Bíblia, todo momento Deus diz o que você tem. O que você tem na mão, Moisés? O que você tem na sua casa? Um pouco de farinha? Quantos pães você tem? Hoje, irmão, Deus também está perguntando o que você tem, porque é justamente através daquilo que você tem que você vai alcançar a sua vitória. É justamente, irmão, através daquilo que você tem que você vai viver o milagre de Deus na sua vida. É justamente, irmão, através dos seus dons, dos seus talentos, que você vai viver aquilo que Deus tem de maior. Por isso, meu, use o que você tem para alcançar o que você ainda não tem. Use o que você tem para alcançar uma vida financeira melhor. Use o que você tem para ter um emprego melhor. Use o que você tem para poder ser usado por Deus. Mas o importante é, valorize o que você tem, porque é justamente através do que você tem que Deus vai fazer o milagre acontecer na sua vida. Amém? Você pode aplaudir bem forte ao Senhor. E aqui eu termino. O pessoal do louvor, fazer um favor. Quarta atitude, irmãos, é necessário depender do Espírito Santo. É necessário, irmãos, dependermos do poder do Espírito Santo. Repita comigo assim: eu preciso depender do poder do Espírito Santo. Foi fraco, irmão. Repita comigo assim: eu preciso depender do poder do Espírito Santo. Porque Deus desejava, irmão, que Gideão fizesse algo impossível. Era impossível, que era libertar Israel da mão dos medianitas com 300 homens.
ferir os medianitas como se fosse um só homem. Porque com a força que Gideão tinha, ele conseguia malhar trigo no lagar. Mas somente com a força que ele tinha, ele não conseguia libertar Israel. Foi necessário, irmão, lá no versículo 34, o Espírito do Senhor revestir Gideão de poder. Porque com a força que ele tinha, mas com a força que Deus deu a ele, Gideão fez o impossível. Entendeu? Porque de repente você fala assim: pastor, eu tentei de tudo mudar a história da minha vida. Eu usei todo o meu talento, eu usei toda a minha capacidade, mas eu não consegui. Eu tentei mudar a história do meu casamento, eu usei toda a minha habilidade para falar, para conversar, mas eu não consegui. Eu tentei mudar a história da minha vida financeira, que está um caos. Eu tentei usar minha sabedoria, eu tentei usar de tudo quanto é forma, mas eu não consegui. Porque com a sua força você consegue fazer somente o possível. Com a sua força você consegue conquistar somente o possível. Com a sua habilidade somente você consegue fazer somente o que é possível. Mas com a força que vem de Deus, você consegue, irmãos, realizar o impossível. Com o poder que vem de Deus, você consegue alcançar o impossível. Com a graça que vem de Deus, com a unção que vem de Deus, você consegue, irmãos, fazer aquilo que não dá para você fazer. Amém ou não amém? Porque com Deus você consegue todas as coisas. Com Deus você consegue vencer o problema no casamento. Com Deus você consegue vencer o problema financeiro. Com Deus você consegue conquistar aquilo que você não consegue sozinho. Com Deus você consegue todas as coisas, irmão. Sabe por quê? Porque Ele pode todas as coisas. Porque Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Porque, irmãos, a unção potencializa o dom. A unção potencializa, irmãos, aquilo que você tem de melhor. A unção potencializa quando você prega. A unção potencializa quando você toca. A unção potencializa, irmão, quando você exerce a sua função profissional. Amém ou não amém? A unção potencializa o que você tem de melhor. Porque você pode saber pregar, você pode, irmão, saber ensinar, mas é a unção que transforma. Você pode saber cantar, você pode saber tocar, mas é a unção que liberta. Você pode saber exercer com excelência o seu trabalho, mas é a unção que te faz prosperar. É a graça de Deus, é o poder de Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa, irmão, que eu termino. O potencial divino, irmão, se manifesta quando você usa o seu potencial. A força divina se manifesta quando você usa a sua força. Entendeu? Eu estou falando? A unção se manifesta quando você usa o seu dom. A unção se manifesta quando você prega. A unção se manifesta quando você sai para evangelizar. A unção se manifesta quando você começa a ter atitude. A unção se manifesta quando você começa a ter iniciativa. A unção se manifesta quando você sai para correr atrás de um emprego melhor. A unção se manifesta quando você começa a dar os primeiros passos para abrir a sua empresa. A unção se manifesta quando você está lá no GCD e começa a ensinar. Amém ou não amém? Porque a palavra de Deus fala que Ele é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Existe um poder de Deus em você, irmãos, e esse poder, irmão, vai se manifestar através de você. Existe uma graça de Deus em você, e essa graça vai se manifestar através de você. Existe uma unção em você, e essa unção vai se manifestar através de você. É em você para que seja através de você. Vamos ficar de pé? Qual é a tua luta? Qual é a tua dificuldade?
Orabaxei, canta, arabaxui, canta, arabá. Ô Espírito Santo, qual é o teu problema, meu irmão? Qual é a tua luta, qual é a tua dificuldade? O que você não consegue superar? O que você não consegue vencer? Será que é um problema emocional? Será que é uma dificuldade aqui na alma, nos seus sentimentos? Uma luta que acontece dentro do seu interior? Qual é a luta que existe dentro de você? De repente você fala, pastor, eu passo por síndrome de pânico, eu tento vencer, mas eu não consigo. Mas Deus, Ele vai te ajudar a vencer. De repente você fala, pastor, eu estou em crise de ansiedade, eu não consigo vencer. Mas irmãos, o Deus que habita em você, Ele vai te ajudar a vencer. De repente você fala, pastor, eu estou passando problema no meu lar, na minha casa, mas eu não consigo vencer. Mas o Deus Todo-Poderoso, Ele vai te ajudar a vencer. Porque Ele é o Deus que te ajuda a vencer as lutas que vêm contra você. Ele é o Deus também que te ajuda a vencer a luta que acontece dentro de você. Enquanto o louvor está cantando, irmão, se a palavra falou no teu coração, eu queria que você saísse do seu lugar, que nós vamos orar por você. Oh Jesus, oh Deus Todo-Poderoso, sai do seu lugar que nós vamos orar por você. Qual é a tua luta? Qual é a tua dificuldade? Qual é o teu problema? Oh Jesus, isso, sai do seu lugar, vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Oh Espírito Santo, oh Rabaxei, canta, Rabaxui, canta, Rabá. Oh Jesus, qual é a tua luta, qual é a tua dificuldade, qual é o teu problema? Sai do seu lugar, nós vamos orar hoje por você. Diante da tua presença, te agradecendo por todas as coisas. Oh Deus, porque sabemos, Pai, que o Senhor conhece todas as coisas. O Senhor conhece as nossas lutas, o Senhor conhece as nossas dificuldades, o Senhor conhece as nossas batalhas. O Senhor conhece, Pai, as batalhas pela qual a gente enfrenta. E eu te peço a tua unção, eu te peço a tua graça, eu te peço o teu poder, Deus, para que a nossa história possa ser mudada. Deus, para que a nossa realidade venha ser transformada. Deus, em nome de Jesus, queremos apresentar, Deus, aquilo que nós temos de melhor. Queremos apresentar os nossos dons, os nossos talentos, para que através da nossa própria vida, nossa vida venha mudar. Para que através de nós, Senhor, a nossa vida, a nossa realidade venha ser transformada. E eu quero declarar, eu quero profetizar, Senhor, no nome de Jesus, vidas serão abençoadas, vidas serão transformadas. Eu profetizo, Pai, no nome de Jesus, que vidas serão modificadas para a honra e louvor e adoração do Teu nome. Por isso, nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir bem forte ao Senhor. Da melhor maneira que você puder fazê-lo, irmão. Glória a Jesus. Acende a luz aí, por favor. Sente-se dando glória a Deus, irmãos. Sente-se dando glória a Jesus. Às vezes nós no todo, acende essa luz de baixo aí da galeria aí, por favor. Às vezes a gente, no todo aqui, a gente não entende direitinho
mas o imóvel está dividido em duas partes em termos de energia. Uma parte está alimentado por aqui, outra parte por lá. Então a parte de lá de vez em quando está caindo uma fase. Por isso que o ar está desligado, porque a fase de lá caiu. Por isso que as crianças não puderam ir, tá bom? Então só para os irmãos entenderem. Cleito, faz um favor para mim. Vai lá, meu filho, acende aquela luz lá, debaixo da galeria lá, por favor. Ok? Tem necessidade de estar todo mundo em pé aí atrás mesmo? Todo mundo está trabalhando que está aí? Não? Precisa? Está em pé mesmo aí todo mundo aí? Não, né? Deus abençoe, pastor Alex. Aleluia. Glória a Jesus. Você foi abençoado por essa palavra, irmãos? Como a irmã Rosa sempre diz, a palavra, ou dizia, a palavra do Senhor, ela é sempre boa. Amém, irmãos? Irmãos, pastor Alex falou que existem problemas e às vezes nós enfrentamos problemas, mas nenhum problema vai parar de pé diante de nós, porque Deus é conosco. Diga amém por isso, irmão. Então, às vezes, irmãos, tem problema que é pequeno e tem problema que é grande. Problema, irmão, só é grande em relação a mim e a você, porque todo problema em relação a Deus é pequeno, irmão. Então me ajuda aí, irmão. Fala com 3, irmão. Todo problema diante de Deus é pequeno, vaso. Fala para o teu irmão, todo problema diante de Deus, ele é pequeno, irmão. Não é? Mas o texto diz aqui, irmãos, que os midianitas, os árabes e os amalequitas que vinham, eles vinham como nuvens de gafanhoto e tomavam tudo que Israel tinha. Tudo que Israel tinha. E aí, irmãos, eles não tinham como solucionar o problema. Então Deus vai fazer 3 coisas aqui. Primeiro, Deus vai enviar um profeta, Deus vai enviar um anjo, Deus vai levantar um libertador. Primeiro, Deus envia um profeta para colocar as coisas no lugar. Ok? Primeiro, Deus envia um profeta para dizer, está acontecendo isso porque tem erro, assuma suas responsabilidades, foi o que o pastor pregou. Segundo, o anjo vai atrás daquele a quem ele vai usar. Deus vai usar suas mãos nesse negócio e você vai funcionar, irmão. Ô, irmão, fala sério, Cleiton gostou dessa palavra. Deus vai usar suas mãos para dar uma virada na tua vida, irmão, na tua história. Ok? Então tem profeta, tem anjo que busca o agente, e tem um agente libertador que é quem? Que é Gideão. E tem uma parte que é de Gideão. Qual é a parte de Gideão? Gideão vai lutar, ele vai ter que lutar, ok? Mas quando Gideão se encontra com o anjo e percebe que é o anjo, essa passagem para mim é uma das mais contundentes que eu já vi na Bíblia a respeito do assunto. É Gideão que diz para o anjo, eu te imploro, espere para que eu traga a minha oferta diante da tua presença. Espere, por favor, espere que eu vou em casa buscar uma oferta e trazer diante da tua presença. E o anjo falou assim, eu espero. Por quê? Porque o milagre que Deus iria operar através de Gideão estava atrelado à sua atitude de fé. Então nessa noite eu quero convidar, irmãos, você, juntamente comigo, para nós ofertarmos ao Senhor nessa noite. Amém ou não amém, irmãos? Aleluia. Baixa só um pouquinho. Eu estava em São Luís, irmãos, né? Eu saí do hotel 2:30 da manhã e estou até agora direto, né? 2:30 da manhã e cheguei 1h da tarde aqui em Itaboraí, por causa de escala. Porque quem quer, irmão, não desiste. Hoje é noite de milagre, irmão. Preguei 2 vezes no domingo, preguei na quarta-feira. Deus está fazendo algo muito poderoso, aleluia. Mas, irmãos, a porção de ontem foi de ontem. Hoje Deus tem uma porção de agora. E hoje pode ser a noite de Deus na vitória para a gente aqui neste lugar. Amém ou não amém, irmãos? A igreja lá que eu preguei, a igreja do pastor Antônio e da pastora Tayane, completou 2 anos. 2 anos, exatamente foi na terça-feira, eles completaram 2 anos de igreja. 2 anos de igreja. Eles já têm mais de 1.000 membros. Estão com mais de 1.000 membros, compraram um imóvel de 8 milhões de reais.
estão reformando o imóvel. Até junho eles vão estar mudando para um endereço novo. Aí você fala assim: poxa, Deus abençoou tanto, não é, irmão? Mas você sabe que na hora da negociação para aquele o imóvel onde eles estão, que não tinha nada, 0,00000, ele e a esposa tinha que assinar um contrato e tinha que dar 45 mil reais. Não tinha igreja, só tinha os dois. Eles pegaram das reservas dele e semearam um sacrifício. Em 2 anos, olha o que Deus está fazendo. Então existem coisas, mudanças na minha vida, irmãos, que só serão desatadas quando eu tiver uma atitude de fé radical diante de Deus. Entendem? Amém ou não amém, irmãos? Então pega o seu envelope aí, irmãos, por favor, distribui os envelopes àqueles que não têm, como eu preciso da máquina de cartão, aleluia, e um envelope, e você pega aí agora e vamos ofertar ao Senhor, porque hoje pode ser a noite, aleluia, da nossa vitória. Hoje pode ser a noite dessa mensagem ser materializada na minha vida e na sua vida. Hoje pode esse inimigo cair por terra em nome de Jesus e nunca mais você vê-lo na sua vida. Amém, irmãos? Então prepare aí, querido, a sua oferta, o seu dízimo. Você que vai trazer seu dízimo à casa do Senhor. Enquanto o pessoal do louvor vai estar louvando, vamos lá? Bota para quebrar tudo, vamos nessa? Deus te abençoe. Você que vai dizer: mas sai do seu lugar, que os pastores vão estar consagrando seu dízimo ao Senhor. Deus te abençoe. Pastores, por favor, vamos trabalhar para Jesus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe, Patrícia. Deus te abençoe, Vaso. Deus te abençoe, Geraldão. Deus te abençoe. Deus te abençoe, meu irmão. Jesus, nós oramos nessa noite, Pai amado, apresentando nossas ofertas e dízimos diante da Tua presença. Receba, Senhor Deus, como cheiro suave de incenso queimado perante as Tuas narinas e abençoa este povo. Jesus, recebe nos altos céus agora, repreende o devorador, abre a janela dos céus, traga a porção mais do que basta. Que a unção de José, Senhor, seja sobre a vida dos Teus filhos. Tudo quanto colocarem a mão para fazer, Senhor, possa prosperar para a glória do Teu nome. Abre porta onde não tem porta. Traz a multiplicação de 30, 60, 100 por 1, Pai, sobre a vida dos Teus servos. É o que nós te pedimos assim, em nome de Jesus. E você diga amém, 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 amém. Passa para o corredor do meio, aleluia, que o obreiro vai estar recolhendo. Obrigado, gente. Sente-se, por favor, irmãos, para que eu possa dar alguns anúncios, para nós irmos embora para casa. Número 1, tem espaço gourmet funcionando? Tem? Aí, ó, tem espaço gourmet funcionando. Se você desejar fazer um lanche, está na hora. O culto está super na hora, 9h30 agora, para a gente ir embora para casa. Domingão, irmãos, o que nós teremos domingão aqui, irmãos?
Santa Ceia do Senhor. Já que é Santa Ceia nós não teremos atividade domingo de manhã, ok? Então nossa Santa Ceia será em um horário às 18h30. É 18h30? 18 horas, né? Às 18 horas. 18 horas, irmãos, nós vamos estar aqui celebrando a Santa Ceia. Adivinha quem prega, irmão? Valvo Ferreira, irmão. Com pescoço duro ou sem pescoço duro? Ok, aleluia. E na Santa Ceia nós sempre trazemos o seguinte, irmãos: nossa oferta alçada e alimento não perecível, os alimentos para a nossa obra assistência social, ok? Certo? Cada discipulado tem a sua meta, o seu objetivo, o seu alvo, ok? Então você traga seu item, porque nós acreditamos em Provérbios que diz: aquele que dá ao pobre empresta a Deus, e Deus não fica devendo nada a ninguém. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, gente? Vamos ficar de pé e vamos terminar? Oi? Aleluia. Vai colocar lá na tela? Amanhã tem GCD Veredas, ok? Às 8 horas aqui no... Volta lá. É muito rápido, né?